mais uma aula com assuntozinho novo, tá bom? De hoje, a gente vai tratar da nossa química 1 e 2, tá bom? Então, vamos lá? Pronto. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é funções inorgânicas, bases, classificação de arrênios, nomenclatura das bases e a ação sobre os indicadores. Bom, vimos nos capítulos anteriores que os ácidos e as bases, elas foram determinadas e reconhecidas por arrênios, tá? O que é uma base? Só recapitulando o que a gente viu aí nas outras atividades. A base é o processo de dissociação da hidroxila ou do OH-, tá bom? Então, isso que é uma base. E nessa aula de hoje, a gente vai ver alguns critérios falando sobre isso. Bom, o livro de vocês possui algumas classificações que ela é interessante ser abordada aqui, viu? Vocês podem estar acompanhando o livro de vocês quando estiverem assistindo a aula, tá? A classificação das bases, de acordo com Arrhenius, que teve vários outros autores também que começaram a estudar aí qual era a função de ácidos e base dentro da nossa química, tá? Então, o primeiro caso de classificação. Ele classificava quanto ao número de íons hidroxilados, ou seja, íons hidroxilados, a união dessa hidroxila que é negativa a um cátion qualquer. Um cátion, um elemento químico positivo, tá? Então, eles eram classificados de acordo com se eu tinha a inserção de uma hidroxila, eu chamava ela de monobase. Por quê? Por exemplo, o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, porque eu vou utilizar apenas um íon de OH, tá bom? Ou um ânion, que chamamos ele de ânion, tá? Um ânion, somente um para se unir a um cátion qualquer. De base, quando a gente precisa utilizar dois grupos hidroxilas, ou seja, para que faça o processo de, como é que eu posso falar? De estabilização, tá? Esse elemento ele vai precisar não somente de um, mas de dois. Próxima classificação, tribase, tá? Porque ele vai possuir 3 grupos de hidroxila. Isso a gente tá vendo aí no caso do trihidróxido de alumínio e o de ferro, tá? E temos o tetrabase, que é os que precisa de mais de 4 ou mais hidroxila para fazer o processo de união aí e estabilização e determinar a base que estamos estudando, bom? Então, a segunda classificação, ela entra aí como um processo químico mais analítico e não descrito. O que é? Um processo orgânico analítico é um processo que ocorre durante essa união, é o produto propriamente dito. E o descrito é uma classificação geral que a gente vai fazendo, viu? Temos aí quanto à solubilidade dessa base em água. Elas são solúveis, bases de metais alcalinos da família 1 e hidróxido de amônia, que está aí a fórmula para vocês. Esses exemplos aí, eles são solúveis, tá bom? Somente esses aí. Parcialmente solúveis são bases dos metais alcalino-terrosos, que é uma das classificações aí da tabela periódica estudada, tá? Então, o grupo dos metais alcalino-terrosos da família 2, eles são parcialmente solúveis, eles acabam se tornando um meio termo, podemos dizer assim. E praticamente insolúveis são todas as demais bases. Então, a maioria das bases, elas são insolúveis em relação à água. Por isso que eu falo que isso aqui são testes realizados em laboratório e ela acaba se tornando aí uma característica mais a nível químico de organização e não um nível de classificação, ok? Classificação das bases segundo Arrhenius, continuando. Temos aí o terceiro ponto, galera. Temos a classificação de acordo com o grau de dissociação, que é o quanto de OH foi necessário para fazer o processo de dissociar. O grau de dissociação é uma base que
mede a sua força. O conceito análogo ao seu grau de ionização para os ácidos é dado por. Então, o grau de ionização ele vai ser como se fosse a determinação dessa base, se ela vai ser fraca ou forte. Normalmente utilizamos a régua de pH, que ela é indicada por cores, e também utilizamos um indicador ácido-base, que ele é muito conhecido devido a ele determinar a partir das cores quem é ácido e quem é base, tá? E esses indicadores, temos a fenolftaleína, temos também caseiramente o repolho roxo, que a gente pode estar inserindo nas substâncias e vendo. Se ela tiver uma coloração mais alaranjada, vermelhada, para essas cores mais tendenciosas, mais claras, ela tem um caráter, um pH ácido. Se ela tiver uma coloração mais verde, azul escuro, ela já tem um caráter básico. Nesse caso aqui, ele vai medir de acordo com a força, ou seja, o grau de ionização, que ela é determinada pelo número de íons ou fórmula que se dissociam, dividido pelo número de íons, fórmula inicialmente dissolvidos, tá? Esses processos aqui, aí a gente, depois que você vê essa dissociação, ou esse grau, que normalmente utilizamos mais a tabela, a régua de pH, a gente classifica a base em forte e fraca, diferentemente lá dos ácidos que a gente estudou. Elas são classificadas em elas são caracterizadas em fortes, intermediárias e fracas. Os ácidos, aqui não, ou ela é forte ou ela é fraca. Base de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Temos aí alguns exemplos, galera. Temos hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio. Temos o hidróxido de bário. Então, assim, esses compostos aí, eles são determinados como fortes. Temos outro também que não foi citado, o ácido clorídrico, que lá é dos ácidos lá, ele tem uma semelhança aí com hidróxido de sódio, que é o chamado a nossa soda cáustica, tá? Que ela acaba fazendo, ele queima, corrói da mesma maneira que um ácido clorídrico corrói. Continuando, tá? Então, pessoal, e temos as bases fracas, que são aquelas que bases dos demais metais, e o hidróxido de amônia, vale destacar que a maioria das bases são fracas. Então, assim, ela não tem um vigor muito forte como os ácidos, mas só que ela possui alguns compostos que são caracterizados como forte, tá? Temos aí, a maioria desses produtos de base a gente utiliza em casa, por exemplo, água sanitária, sabão líquido, que é feito com a soda cáustica, até a própria soda cáustica que utilizamos para desentupir. Então, assim, eles podem ser de ajuda e também pode ser de má fé, tá bom? Também temos aí o hidróxido de prata, hidróxido de zinco, são compostos aí formados ou determinados como base fraca. E um ponto a ressaltar é que as bases de metais alcalinos são mais fortes que as de metais alcalino-terrosos, tá? Então isso aí vocês têm que frisar legal. Verde ressalta a força das bases dentro dos grupos, intensificando de acordo com o aumento do raio atômico, que a gente estudou naquela aula. Ele vai fazer a comparação entre dois compostos, enquanto mais o raio atômico desses compostos serem maior, ele vai ter uma tendência aqui na questão da periodicidade dos elementos, viu? E o berílio, ele não forma base, e o dihidróxido de magnésio é uma base fraca, tá bom? Nomenclatura das bases. A base, pessoal, ela tem uma nomenclatura bem simples, tá? Quando o átomo forma apenas uma base, isto é, possui hidróxido de. Você vai sempre colocar a palavra hidróxido na frente, mais o nome do cátion, ou seja, o nome do composto que vai se unir à hidroxila,
que vai se tornar um cátion. Um cátion e um ânion estabilizando ali e formando o íon. Esses íons vão ser divididos em íons do tipo cátion e íons do tipo ânion. Os cátions são positivos e ânions negativos, tá, pessoal? Então, aí temos o primeiro, hidróxido de alumínio. Temos o segundo, hidróxido de prata, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônia. É uma classificação bem simples. Para os compostos que têm apenas, eles são classificados como de monobase, tá? Ou de base, dependendo do composto. Possuem NOx fixos. Isso aqui só é mais para vocês compreenderem a questão do NOx que a gente estudou lá na redução, tá? Então, o NOx é o valor de energia. Por quê? Nesse caso aqui, galera, os NOx, eles vão vir mais ou menos positivos. Por quê? Porque sempre eu vou unir um negativo com um positivo. E quando eu faço isso, eu vou estabilizar o composto. Então, quando ele fala em NOx, ele fala sobre o que resta do positivo e do negativo, tá? Então, assim, quando o átomo tem NOx variável, indica-se o NOx com algarismos romanos entre parênteses. Isso aí é só para você facilitar o processo de descrição dessas bases. Hidróxido de chumbo 3, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Só lembrando, são compostos com nomes parecidos, mas têm diferenças nas suas propriedades devido à sua nomenclatura, tá? Um outro tipo de nomenclatura que a gente também conhece dentro do grupo das bases é a que vai continuar hidróxido mais nome do metal, que é a divisão da tabela periódica, o grupo dos metais, tá? Você vai pegar. Se o NOx for menor, ou seja, 1 ou 2 desse cátion que você pegou, desse positivo, lá no grupo dos metais, você vai utilizar a terminação oso. Se o NOx for menor, você vai utilizar a terminação ico, tá? Como assim, professora? Você vai escolher um cátion positivo, vai distribuir ele nas camadas e no final você vai ver quanto é que ele está faltando. Se ele tiver faltando alguns, se ele receber elétrons, ele vai ficar negativo. Nesse caso aqui, a gente vai só unir os compostos para que um estabilize o outro. Então, estamos aí como exemplo, hidróxido pluboso. Então, nesse caso aí, o NOx é menor. Hidróxido plúbico é quando o NOx foi maior. Hidróxido ferroso e hidróxido férrico, que são compostos com propriedades parecidas, só que são compostos diferenciados. A ação sobre esses indicadores, tá? Tá bem no cantinho, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu vou tentar disponibilizar para vocês, tá? Indicadores, como eu falei um pouquinho mais cedo para vocês, certamente são substâncias que na presença de um ácido apresentam uma cor e na presença de uma base adquire uma cor diferente. Tais substâncias são chamadas de indicadores de ácido-base, que utilizamos também a régua de pH. Só soluções ácidas e de hidróxidos afetam os indicadores. Então, se você adicionou e não teve alteração na sua cor, então esse composto nem vai ser ácido e nem vai ser base. Vai ser um outro composto inorgânico, tá? Então, assim como eu falei, o meio ácido ele tem uma característica mais avermelhada, alaranjada, essa cor mais forte. Já o básico, saindo aí do neutro, que é o 7, ele vai entrando uma cor vai um amarelo mais escuro, tendendo aí para um verde, tendendo aí para um azul, até ele adquirir. Quanto mais se afastar do ponto, que é o ponto de referência de pH, quanto mais se afasta, mais forte a base fica. E o ácido também. Mais um tópicozinho sobre a nomenclatura das bases, tá, galera? O de vocês tem esse daí, vocês podem estar acompanhando por aí, quando vocês estiverem assistindo a aula. As bases são compostos iônicos, e a gente já sabe. E eles possuem ligações iônicas. Ótimo. Porque as ligações iônicas e covalentes, elas são responsáveis para fazer que os elementos entrem em processo de estabilidade. O cátion da base é sempre um metal, exceção o íon amônio,
que não é um metal. Esse caso aqui é a classificação. O cátion da base é sempre metal. Somente um que não é caracterizado no grupo dos metais, que é o amônio. O ânion da base será sempre OH-, que é chamado de hidroxila. Então, isso é o que dá a característica para um composto ser base. Se ele não tiver hidroxila, galera, ele não é base, tá? Então, é uma característica registrada e determinada para que um composto seja uma base. Se ele não tiver hidroxila, ele não é base, tá? As propriedades funcionais das bases são decorrentes de íon hidróxido. Isso aqui também está dentro do nosso contexto, tá? As propriedades funcionais, elas são determinadas lá no primeiro ano, que elas são propriedades muito utilizadas e diferente das outras propriedades, como densidade, que são mais externas, massa. A ácido base, ela é bem, como eu posso dizer, bem cavada, ela é bem unida. E elas se unem e ao mesmo tempo elas se apresentam ali naquele ambiente. Possuem sabor cáustico ou adstringente. Amarram na boca. O que é esse sabor? É como se estivesse travando. Exemplo: você bebeu hidróxido de alumínio. Isso vende na farmácia para má digestão. Ele trava um pouquinho na boca de acordo com esse sabor dele adstringente, viu? Tem uns que não é possível ser consumido. Tome muito cuidado, viu, galera? Tornam azul papel de tornassol. O papel de tornassol, ele também é considerado um indicador de pH, tá? A gente insere o papelzinho na solução e se o papelzinho ter a coloração mais avermelhada, ela é um ácido. Se ela tem uma coloração mais azulada, ela é uma base. Então, é um indicador aí. São neutralizadas e neutralizam os ácidos. Como assim, professora? Se eu unir um ácido e uma base, os dois em uma reação química, o que é que acontece? Um neutraliza o efeito do outro, tá? Então, se eu unir um hidróxido de sódio mais um ácido clorídrico, eu vou estar formando um cloreto de sódio, que é um sal, mais H2O, viu? Então, a reação entre um ácido e uma base, ela é uma reação de neutralização, que sempre vai formar um sal mais água. As soluções aquosas das bases conduzem corrente elétrica. Sabemos que falar em solução aquosa é quando os elementos químicos estão em intermediário, ou seja, nem sólido nem líquido, e ele tem a movimentação aí de elétrons muito forte. Então, o nível energético de um elemento químico que está em um estado aquoso é muito maior do que nos outros estados físicos da matéria, tá? E outro detalhe, aí a imagenzinha ao lado para vocês, tá bom? É o papelzinho de tornassol que ele utilizou, tá? Ele colocou em uma substância que não tinha cor, né? Um incolor e uma rosa. Quando ele colocou, olha a cor que ele obteve aí. Incolor, o desenhozinho do copo que tem um material incolor, ou seja, pode ser um composto sem cor, ele adicionou o papelzinho e ficou rosa. E uma substância rosa, ele adicionou o papelzinho de tornassol que ficou azul, tá? Isso vai indicar lá na tabelinha de pH quem é ácido e quem é base. Pronto, galera? Então, essa é a nossa aulinha da nossa Química 1, tá bom? Essa é uma revisãozinha para que vocês estejam por dentro do nosso conteúdo. Agora, vamos entrar aí na aula 7, parte 2, finalizar esse capítulo aí para poder a gente dar prosseguimento aí nos outros conteúdos. Bom, pessoal, a gente viu a nomenclatura de alcoóis, fenóis, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os éter, tá? O éter, ele tem uma característica diferenciada dos outros compostos. Ele é de natureza heteroátomo, ou seja, uma reação heterogênea, onde ele tem presença de um heteroátomo. Sempre vai ter uma presença de heteroátomo, porque eu vou ter um átomo de oxigênio dividindo duas cadeias carbônicas. O éter é um composto orgânico que apresenta o oxigênio entre dois grupos substituintes, os quais podem ser grupos alquilas ou arilas, ou seja, cadeias abertas ou fechadas. Apresenta um grupo
alcox ligado a um hidrocarboneto básico. É essa por determinação de definição, tá, galera? Porque às vezes a gente utiliza essa palavra substituinte, às vezes nem todos lembram. Substituintes, eles vão ser considerados ramificações, viu? Quando os grupos ligados do oxigênio são iguais, são denominados éteres simétricos. Caso os grupos sejam diferentes, denominamos-se éteres assimétricos. O que é? Se de um lado do oxigênio, que está dividindo a cadeia, tiver o mesmo elemento que o outro do outro lado, ou seja, do lado direito ou esquerdo, eles vão ser simétricos. Se tiver diferença, ele é assimétrico. Como os exemplos aí abaixo mostram para vocês. Ele tem o exemplo lá de um éter, ou seja, ele tem um éter simétrico. Como é que eu vou fazer a nomenclatura desse composto? Qual é a regra geral? Ó? Olha lá do outro lado. Regra geral, prefixo do menor grupo. Nesse caso, como ele não tem um menor grupo, a gente utiliza et, que é o prefixo de 2. Et. Como são dois grupos parecidos, eu posso usar o diet. Diet, tá? Di, que 2, et, isso. Mais nome da cadeia, prefixo do menor grupo, et, mais oxi. Etoxi, etano, tá? Esse primeiro composto que ele chamou de éter simétrico, ele se chama etoxietano, porque a gente escolhe o menor grupo e une ao oxi e o maior grupo como cadeia principal, tá? Aí no éter assimétrico, onde eu tenho 2 carbono ligado a um O, ligado a uma cadeia de benzeno, observa? Certo. Quem é menor? A cadeia de benzeno, ou que no caso vai ser um fenol, né? Ou o outro, vai ser o outro. Então, etoxibenzeno, tá? E o final, benzoico, vai ser como? Esses dois éter simétricos aí, na demonstração. Como ele não tem grupos, então vai ser fenoxibenzeno, tá? Que é o nome da cadeia do benzeno, que é a alternância de ligação que forma o anel, tá? Então, bora lá. De acordo com a nomenclatura da IUPAC, os ésteres são chamados de alcanos alcoólice, nos quais o menor grupo é tratado como substituinte de uma cadeia maior. Então, assim, quando você estiver estudando a menor cadeia, ou o menor número de carbonos ligados, sempre vai ser uma ramificação. E a outra cadeia, que é maior, que está ligada ao óleo, vai ser considerada uma ramificação ou uma cadeia principal, na verdade. Tá? Então, aí esses detalhes básicos aí para vocês. Regra geral: prefixo do menor grupo, mais oxi, mais o nome da cadeia mais complexa, ou seja, derivada de hidrocarbonetos. A maioria vem derivada. Então, tem o metoximetano, tem o metoxietano, temos o etoxietano, fenoxibenzeno. Lembra? O benzeno, quando ele se torna, como ele é visto como ramificação, ele é fenol, tá? No primeiro ponto lá na nomenclatura eu troquei quando eu falei que era benzoico, mas na verdade é fenoxibenzeno. E temos aí um metoxiciclopentano, que é um de cadeia fechada ligada a um O, ligada a uma ramificação aí de metoxiciclopentano. Ciclopentano, cadeia maior, e metox, cadeia menor. E um metoxibenzeno, porque se você for contar o número de carbonos, aí vai dar essa diferençazinha aí. Tá bom, pessoal? É só seguir a regrinha aí que tem nesse quadrinho, que vocês conseguem fazer a nomenclatura. E os aletos? Qual é a contribuição dos aletos aqui? Sabemos que podemos unir aletos orgânicos, que são aletos cloro, bromo, iodo e flúor. Normalmente utilizamos cloro e bromo, que eles são mais estáveis do que o iodo e o flúor. Os aletos orgânicos são derivados de halogenados
que é um grupo lá na cadeia periódica, tá? Com compostos apresentados com um ou mais átomos de halogênicos. O F, o Cl, o Br e o I. Ligado ao carbono de uma cadeia. Então, assim, vai ser mais ou menos assim. Eu vou ligar um desses aletos à cadeia carbônica. E como é que eu faço a nomenclatura? Você vai utilizar ele, no caso aí, como ramificação primeiro, tá? E bota o nome do composto. E no final você termina com a cadeia, tá? Então, aí no primeiro exemplo, ele tem um bromo ligado aí a um metano. Observa? Brometo de benzila, tá? Brometo de benzila. Tudo ramificação. Bromometano. Eu tenho um bromo ligado a um metano. De acordo com a nomenclatura IUPAC, dá-se nome aos halogênios seguido hidrocarboneto a qual ele está ligado, tá? Então, assim, a nomenclatura ela segue dessa forma. Regra geral, prefixo com o número do halogênio. Então, você vai colocar o prefixo com o número de halogênio, mais halogênio, mais hidrocarboneto ligado ao halogênio. Então, a nomenclatura segue esse ritmo aí, viu? Brometo de benzila, bromometano. De acordo com a nomenclatura, galera, dá-se o nome do halogênio seguido hidrocarboneto, a qual ele está ligado. Se necessário, indica-se a posição e a quantidade desse átomo halogênico. Qual é a regra geral? Eu sempre peço para vocês frisar isso no livro de vocês, que é importante vocês estarem aí com essas regrazinhas de montagem de nomenclatura, tá ok? Então, temos o prefixo com o número halogênio, de halogênio, no caso se for 1, se for 2 é di, e se for 3 tri, e aí vai. Mais o halogênio, o nome do halogênio, mais o hidrocarboneto ligado ao halogênio. Então, aí temos o que? Um cloro, observe, está ligado a um C que está rodeado de hidrogênio. Clorometano, geralmente não se usa o prefixo mono, tá bom? É clorometano. Temos aí o segundo. Como nós temos 2 cloro ligado, temos aí, essa cadeia tá errada, viu, galera? Mas assim, para vocês observarem, se eu tiver 2 cloro ligado ao carbono, vocês observam que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbono. E ele tá ligado no carbono 2. Então, vai ser 2 cloro. Primeiramente, você vai fazer a nomenclatura do halogênio, que está localizado no carbono 2, mas aí você vai seguir 2, que está ligado ao carbono 2, que é uma ramificação metil, e você conta a principal, que são 3 na principal. Propano, então 2 cloro, 2 metilpropano. E aí vai, são as regras básicas de montar uma nomenclatura de aletos, tá bom, galera? Esses aletos, eles aparecem em algumas reações químicas, só que ela aparece muito mais lá quando a gente estiver vendo as reações de eliminação, reações de adição, reações de substituição, tá bom? Pronto, então a gente já terminando a nossa aulinha de hoje, tá, galera? Vocês vão responder essas atividades aí da Química 1, aula 12, tem as páginas. Química 2, aula 7, tem as páginas. Aí vocês terão aí prazo de 1 semana para me entregar, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente marca um horário de aula ao vivo para poder a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até mais e bons estudos!